Deus tem uma palavra sobrenatural sobre a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Eu queria pedir para o pessoal do som abaixar só um pouquinho o meu retorno aqui, está um pouquinho alto. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que se encontra em Atos dos Apóstolos 16. A gente vai estar lendo a partir do verso de número 16. Atos 16, a partir do verso 16. Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra na última sexta-feira. Nós tivemos nosso Firehouse e a nossa irmã Lilian, ela ministrou a partir do verso 25. E Deus começou a ministrar um pouquinho a leitura anterior de um texto bastante conhecido, que é Paulo e Silas na prisão. Mas nós vamos estar lendo o que motivou, o que levou esses personagens, essa história tão poderosa a falar na nossa vida. O tema da mensagem dessa noite, pode colocar na tela, é quando colocar a vida em ordem desorganiza o inferno. É forte essa palavra. Mas nós vamos acompanhar a leitura, em primeiro lugar, de Atos 16, a partir do 16, para entendermos o contexto daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho de salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Verso 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, os juízes, ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bem, uma vida em ordem é gerada a partir de uma agenda que ela também é espiritual. Tudo que nós fazemos na nossa vida, eu cheguei aqui hoje, Valdo, e fui surpreendido porque a nossa equipe de voluntários falou assim: pastor, hoje tem cappuccino sendo servido. Aleluia. Fiquei todo arrepiado, Gustavo. Falei, meu Deus. Então, lá atrás, alguém pensou, alguém bolou no coração: domingo eu vou fazer algo diferente. Semana passada, o pastor Júnior esteve com a gente e ele esperava aquele chazinho abençoado, né? E hoje tem chá. Foi programado, foi pensado. Os louvores que nós cantamos, talvez com um ajuste ou outro, foi programado. A equipe de mídia, de som, tudo é pensado, porque nós temos uma agenda natural, mas que reflete no espiritual. Quantos estão entendendo isso? Amém? Por isso, na nossa vida, nós precisamos de organização. Até mesmo em relação a buscar ao Senhor. Porque às vezes a gente deixa solto. Quantos pensam assim: amanhã, 6 da manhã, amanhã, 11h55, eu vou dobrar o meu joelho, amanhã, 21h30, o horário antes de eu dormir, eu vou parar, eu vou ler a Bíblia. Às vezes a gente não tem esse cronograma. E Deus, Ele não entra de fato na nossa agenda. A gente tem um horário para ir para o trabalho, nós temos um horário para ir para a faculdade, para pós-graduação, a gente tem um horário para namorar, para ir no cinema, amém, isso tudo é bênção, mas Deus, Ele tem que ser prioridade também dentro da minha agenda, dentro daquilo que eu vou fazer. Eu programo meu dia, mas eu penso assim, eu tenho uma vida organizada que se dobra diante do Senhor.
Alguns dias atrás, não tem muito tempo, um pastor entrou em contato comigo, solicitando o ministério de louvor da igreja, para cantar no aniversário da igreja dele. E eu falei, pastor, é uma honra receber esse convite. Nós estivemos lá há poucos dias, e eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, mas onde você viu a gente cantar? E ele falou assim, eu vi na igreja tal. Aí eu falei assim, bem, nessa igreja eu nunca fui. Ele, não, eu tenho certeza que vocês foram lá, vocês louvaram, você não é o pastor da igreja Lifehouse? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, rapaz, ele falou o nome do pastor, eu falei, cara, eu não conheço, a gente não teve lá. Enfim, ficamos naquele moído, no final das contas, fechamos a data, era um sábado, não conflitava com a agenda da igreja, uma bênção, fomos lá, louvamos, a pastora Ana chorou, né? E foi uma bênção, poder do alto naquele lugar. E quando acabou o culto, o pastor veio apertar minha mão e falou assim, pastor, realmente eu nunca vi vocês tocarem. Agora, se atingiu a expectativa do que ele esperava, né? Porque talvez ele pensou num grupo assim, tal, e não tinha nada a ver. A ministração era outra, né? Mas foi uma bênção. Porque às vezes a gente faz uma programação, a gente pensa algo, a gente imagina fazer alguma coisa e não é isso que acontece. Paulo e Silas, eles estavam em Filipos, uma cidade que era uma extensão de Roma, uma pequena província, não era uma grande cidade, mas que tinha uma movimentação muito grande e eles estavam em missão. Então, antes da prisão, havia oração, havia direção espiritual, havia evangelismo, havia cuidado. Então, a pergunta não é apenas como Paulo e Silas, eles louvavam na prisão, porque a gente já ouviu muitas mensagens sobre isso. A pergunta anterior é, que tipo de vida Paulo e Silas viviam antes de chegar na prisão? Então eles estavam lá, numa cidade marcada pelo orgulho político, pela cultura romana que tomava o coração de todo mundo, interesses econômicos, onde a espiritualidade, e a gente vai falar isso mais na frente, era misturada com comércio, e ali Paulo encontra de fato um lugar de oração. Antes da prisão, uma igreja estava nascendo. A vida em ordem, então, começa no lugar onde nós nos dobramos, onde organizamos a nossa agenda, onde organizamos o altar, onde organizamos a casa, o coração, o destino, a fonte que bebemos. E Deus quer que alcancemos tudo isso, para que, de fato, possamos viver, experimentar e viver no profundo aquilo que Ele tem para nós. Então, em primeiro lugar, o primeiro grande aspecto desse texto, desse ensino, é faça o certo, mesmo que se percam ganhos espirituais. Lá em Atos 16 a 18, vai contar o texto para a gente que havia uma jovem, e ela tinha um espírito sobre ela de adivinhação. Então ela saía pela cidade adivinhando, falando coisas, e era um ganho financeiro, espiritual para aquelas pessoas. E Paulo e Silas caminhavam pela cidade, estavam ali, e algo interessante que as coisas que aquela mulher, aquela jovem, aquela escrava falava sobre Paulo e Silas eram coisas positivas. Ali vai um homem de Deus, ali vai alguém separado, ali vai uma bênção. E às vezes nós recebemos palavras proféticas, eu vou colocar aqui entre muitas aspas, que nos parecem ser positivas. O mundo, de alguma maneira, usa palavras em pessoas que não são crentes, não são salvas, não são remidas, não são transformadas para abençoar de certa forma a nossa vida. Mas olha que coisa interessante, Paulo, ele não aceita propaganda do inferno, mesmo quando a propaganda parece favorável ao reino de Deus. Aqui nós temos uma lição forte. Nem toda vantagem espiritual vem de Deus. Nem toda porta aberta é aprovação divina. Nem toda visibilidade é propósito. Nem todo conhecimento vale o preço da contaminação, meu irmão.
Existem pessoas hoje que buscam a todo custo se tornarem famosas, se tornarem alguém, se tornarem referências, mas o preço disso é a sua própria alma. Nós precisamos entender que fazer o certo é, em primeiro lugar, agradar ao céu. Fazer o certo é imaginar assim, eu tenho que agradar o Senhor. Paulo, ele podia imaginar assim, mas veja, é uma propaganda gratuita para o ministério do apóstolo Paulo. Acesse no Instagram, @apóstolo Paulo de Tarso, e você vai ser abençoado. Ele podia pensar nisso, mas ele ficou incomodado, porque aquela mulher, ela não refletia a glória de Deus, mas um poder espiritual maligno. Essa semana, ontem, em especial, eu acho que esse vídeo rodou o Brasil e o mundo. Eu fiquei consternado, eu fiquei mal com o vídeo da menina que saltou de uma ponte em São Paulo. Foi fazer um bump jump, né? Tem um outro nome lá para a modalidade. E simplesmente os instrutores não amarraram a corda nela. Amado, é terrível ver aquele vídeo. E tem assim uns 10 ângulos diferentes que mostram, né? Ela de cima, mais de longe, ela caindo e ela saltando para a morte. Então, às vezes a gente acha que algo vai ser muito bom na nossa vida e se cumpre aquela palavra. No final, o caminho que o homem parece perfeito, mas no final é um final de morte. Há relações que parecem úteis, mas elas nos contaminam. Há ambientes que dão oportunidade, mas eles roubam a nossa pureza. Há propostas que aumentam a sua influência, mas diminuem a sua integridade. Uma vida fora de ordem aceita qualquer ajuda. Uma vida em ordem discerne a fonte antes de celebrar o resultado. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida ganhando dinheiro, fazendo coisas, namorando uma pessoa gata demais, linda, lindo, mas não é o propósito de Deus. E isso vai contaminando, vai trazendo um peso espiritual para a nossa vida, onde perdemos o fator discernimento. Paulo liberta a menina. O texto não diz que ela virou uma membra da igreja de Paulo, não fala. Mas o evangelho não organiza apenas o culto, mas ele organiza a sua vida. Amém? Quantos creem que Deus pode trazer uma unção de organização, onde toda bagunça, onde todo lixo vai embora da sua vida, em nome de Jesus? Segundo lugar, entenda aquilo que é certo, entenda que fazer o certo também traz consequências. Entenda isso. Quando os senhores da jovem viram que a esperança de lucro havia acabado, o que aconteceu? Eles prenderam Paulo e Silas. Observe, eles não ficaram indignados porque a menina foi liberta, ou eles não celebraram a liberdade daquela menina. Isso me lembra, num texto cruzado, o gadareno com os porcos, né? Os espíritos que assolavam aquele homem foram retirados dele, lançados nos porcos. Em vez de celebrar um homem que vivia acorrentado no cemitério, eles lamentaram porque perderam um lucro. Então é o mesmo conceito, é a mesma estrutura a hermenêutica. Então, o sistema não se importa com pessoas presas, desde que elas continuem dando lucro. Paulo, ele colocou a vida daquela jovem em ordem através do nome de Jesus, mas isso desorganizou o inferno, a economia, quem lucrava com a escravidão daquela mulher. Deixa eu te falar algo importante, talvez seja o principal dessa mensagem de hoje, e preste muita atenção. Deus, ele nos chamou para a liberdade, amém? Deus, ele nos chamou para uma vida plena, abundante, viva, vitoriosa, meu irmão. Deus, ele não te chamou
para você ficar aprisionado nas amarras da religião. Deus não te chamou para você ser aprisionado por uma liderança narcisista. Deus não te chamou para você estar debaixo de um jugo de mercadores da fé que vendem a igreja, que vendem o evangelho, que vendem tudo aquilo que Deus está fazendo. Nós temos um momento de oferta aqui, porque é importante nós estarmos alinhados ao coração de Deus e não deixar que o dinheiro domine o nosso coração. A gente precisa entender isso. Nós investimos em algo que vemos, numa igreja que nós participamos, num projeto social que abençoa vidas, mas a nossa igreja, o nosso ministério não é movido apenas pelo ganho, pelo dinheiro, pelo lucro. Não, não. Os números não são os mais importantes nessa casa. O que é mais importante é um nome, é um sobrenome, é uma família transformada, é uma vida liberta, é alguém que foi alcançado pela glória de Deus. E se você que nos assiste, se você que está presente aqui, você congrega num lugar que não tem esses princípios, eu quero dizer com muito temor no meu coração, ore ao Senhor e procure uma igreja bíblica. Não é a igreja mais próxima da sua casa, mas é a igreja que reflete a palavra de Deus. E com isso, eu não quero dizer que nós somos a igreja de Natal. Nós somos uma igreja em Natal. Uma pequena porção, meu irmão, do reino de Deus. Mas nós precisamos aprender a discernir o que é e o que não é espiritual. Só que em tudo que a gente for fazer na nossa vida, em tudo que a gente for fazer, haverá uma consequência. Não pense você em dizer assim, eu vou ser um comerciante honesto e as coisas vão bem, porque você pode passar aperto. Você pode dizer assim, serei fiel no meu casamento, e você pode enfrentar uma traição. Eu vou servir com coração puro na igreja, e você pode se ferir. Eu tenho que dizer isso para você. Porque o mundo, ele não é o mundo dos ursinhos carinhosos, que é nuvem de algodão, que é tudo azul, que é tudo lindo. A realidade é muito diferente. O mundo é mau, as pessoas são difíceis. Tem gente que começa a lidar com muitas pessoas, aí fala assim, pastor, eu acho que eu estou me comunicando mais com o meu cachorro, com o gato, porque lidar com gente é difícil. Mas olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela, você também é meio complicadinha. Vocês gostaram, né? Eu tenho, cada um com o seu BO, né, Jefferson? Eu tenho lidado muito lá no trabalho novo com CAPS. Quem quiser encaminhamentos é só me procurar no final. A obediência que liberta pessoas também expõe quem lucrava com a prisão delas. Vida em ordem não é viver sem conflito. Vida em ordem é viver com a consciência limpa, mesmo quando todo mundo fica incomodado. Porque quando você faz o certo, alguém vai dizer assim no seu trabalho, rapaz, mas por que você está fazendo assim tão direitinho? Ninguém liga para isso. Todo mundo faz de outro jeito, mas vão ficar meio indignados com você. Mas não é sobre eles, não é sobre o outro, não é sobre o processo, é sobre quem você é em Deus. Paulo entendia isso, e ele falou assim, chega, eu tenho outro caminho, eu tenho outra voz, eu tenho outro chamado, e eu vou seguir em frente por ele, aleluia, glória a Deus. E o terceiro lugar é forte demais, meu irmão. Número 3, pregue contra os costumes desse mundo. Os acusadores disseram, esses homens perturbam a nossa cidade. Sendo judeus, eles pregam costumes
que não é lícito a nós receber nem praticar, visto que nós somos romanos. Eles não disseram, esses homens libertaram uma menina. Esses homens estão fazendo a coisa certa. Esses homens estão transformando uma cidade. Não. Mas eles pegam esse contexto e transformam em uma ameaça cultural. O problema real era o dinheiro, era o pano de fundo, era o que estava acontecendo atrás. Mas o discurso público virou o quê? Uma defesa à cultura, ao tempo. Gente, é exatamente isso que acontece hoje. Se você tem uma posição mais firme sobre um determinado tema, por exemplo, você fala assim, eu sou contra o aborto, sou pró-vida. Então ali há um extremista religioso. Só que quando eu penso em um extremista religioso, eu penso, por exemplo, num cara que é um homem-bomba, que coloca uma bomba no peito, que pega um avião, joga contra um prédio. Isso é um extremismo religioso. Defender simplesmente algo que a palavra de Deus diz pode ser um conceito contraditório num tempo contraditório. Mas é o chamado de Deus para a nossa igreja. É um chamado de Deus para a minha vida. Eu continuar sendo crente, eu continuar vivendo essa verdade do Evangelho em todo o tempo. É no meu trabalho, é na minha casa, é na minha igreja, é no meu ministério, é na minha família. Eu vou continuar sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu vou continuar vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Existem alguns exemplos ao longo da história, eu quero citar 3 pelo menos aqui. Por exemplo, William Wilberforce, ele foi um britânico que lutou muitos anos, décadas, contra a escravidão. Ele se tornou um parlamentar, né? Foi lá para a Câmara dos Nobres, na Inglaterra, e defendeu como cristão aquilo que ele entendia ser o certo. Então ele entendeu que não bastava uma devoção privada, mas era preciso confrontar uma estrutura pública de pecado. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão e ele está ali situado no período do nazismo alemão, né? Ascensão de Hitler. E ele lutava contra o nazismo porque as igrejas protestantes na Alemanha se dobraram ao regime. Hugh Latimer e Nicholas Ridley, eles foram queimados em 1555, porque eles se recusaram a negar suas convicções durante a Reforma Protestante. Eles mostraram que há verdades pelas quais homens de Deus preferiam morrer do que negociar. A igreja, então, ela não pode ser apenas um lugar de consolo, mas ela também precisa ser um lugar de confronto. Porque a mensagem do Evangelho, ela não está posta para aliviar a nossa consciência, mas para ordenar a nossa vida. Às vezes a gente chega aqui cansado, ferido, abatido, e a gente ora, Senhor, alivia o meu coração. Nós oramos no início e Deus vai aliviar. Mas a gente precisa também organizar a nossa história. Organizar, por exemplo, finanças. Porque finança é espiritual. Eu não sei vocês, mas tem mês que a conta não fecha. Eu acho que só poucos aqui, talvez Iago, Cintiel, que viaja muito, ganha muito dinheiro, Nino, não experimentem isso. Mas às vezes o cobertor é curto, amado. Tu cobre a cabeça, descobre o pé. Você fala assim, vou cobrir o pé, descobre a cabeça. Você fala assim, meu Deus. Aí você senta para fazer conta, marido e mulher, é bom demais, não é? É uma alegria, né? É uma tranquilidade, parece que o próprio Espírito emana ali naquele momento, né? Aí às vezes a mulher vai e solta aquela frase clássica que o homem adora. Para onde foi o dinheiro? Aí você respira e dá uma resposta tão linda, tão abençoada, e Deus está ali naquele lugar. Mas sabe por que às vezes isso acontece? Sabe por quê? Alguém chuta, alguém se arrisca? Desorganização. Bota no papel, amado. Eu estou fazendo um experimento esse mês. Primeiro mês que eu faço
Isso recentemente, né? Eu já fiz isso no passado. É difícil, é uma luta, mas eu estou colocando no papel, literalmente, todo o nosso gasto, todo o nosso Uber, R$3,50, bota lá, não é R$8, padaria, R$3, tudo está entrando nessa planilha que eu estou organizando esse mês. Aí hoje a gente tem tecnologia, vou jogar no ChatGPT, no final de tudo, eu vou falar assim, descreva as grandes categorias, aonde eu gasto mais, aonde eu gasto menos, qual pode ser o ralo financeiro da minha casa, me ajuda a organizar, porque hoje você tem ajuda. Amém ou não amém, amado? Não somos neandertais, não estamos na idade da pedra, e estou fazendo ali, porque eu já tenho uma planilha fixa, mas o que eu reparo que às vezes o nosso gasto fixo é diferente do que aquilo que a gente está imaginando no dia a dia. Exemplo, eu cheguei a gastar meses atrás R$1.200 de combustível, amado. Então alguma coisa não estava batendo aí. Então não dava, muito dinheiro. Então eu tive que fazer um ajuste. Então, organizar finanças passa pelo espiritual, e é importante organizar nossa agenda, organizar nosso trabalho, organizar nossa casa. A pastora Ana tem um toque que eu acho muito legal, é legal demais. Ela não consegue trabalhar com a casa desarrumada. Ela não consegue cozinhar com louça dentro da pia. Então ela dá um start e vai e faz. Mas eu não posso usar isso de pretexto, falar assim, vou deixar 2 panelas, 3 pratos, 5 xícaras ali, que ela vai dar o start dela, porque o start pode vir na minha cabeça também, água. Uma marretada. A pia sem louça nenhuma, eu tomo uma xícara de café, às vezes eu deixo lá. Aí eu falei, estava com pressa para ir para a Conterve. Aí, filho, é complicado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Organizar não é a parte de Deus, organizar é a nossa parte. É igual trabalhar, irmão. Amanhã quem vai trabalhar cedinho aí, levanta a mão e diz assim, glória a Deus. Pode baixar a mão. Quem está animado para amanhã acordar cedinho e trabalhar? Levanta a mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Glória, irmão. Aí tá aquela chuvinha, você faz vou ficar aqui no quarto. Você sabe da responsabilidade, sim ou não? Amado, se a gente não fizer acontecer, quem vai fazer pela gente? O amigo vai fazer? O pai vai fazer? A mãe vai fazer? A esposa? A gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. A gente tem que criar. Deus é um Deus criativo, que nos dá estratégias, que nos dá palavra, que nos dá ânimo, que renova a força. Você vai lá e faz o melhor que você puder, porque uma hora você será visto, você será lembrado, Deus abrirá portas sobre a sua vida. Mas se mantenha firme, assim como Paulo e Silas fizeram. Eles pregaram contra costumes desse mundo. Mesmo não sendo mais popular, eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Vida em ordem é quando eu paro de organizar somente a minha vida segundo a cultura e começo a organizar a minha vida segundo o reino de Deus. Aleluia. Quarto e último lugar. Em quarto lugar, o mundo se levanta contra quem decidiu viver em ordem. O mundo se levanta. No verso 22 a 24, nós vemos o seguinte contexto. A multidão se levantou. O STF, os magistrados, rasgaram as roupas de Paulo e Silas. Eles são açoitados, depois são lançados no cárcere interior, com os pés trancados, presos no tronco. Veja a sequência. Eles saíram para orar, houve libertação, houve oposição, houve acusação, violência e prisão. Sabe o que isso mostra para a gente? Isso ensina para a gente que o destino extraordinário ele não passa apenas pela porta aberta. Não. Ele passa, às vezes, por portas fechadas, celas escuras, injustiças profundas. Mas Paulo e Silas só conseguem
adorar dentro da prisão, porque antes dela eles tinham a sua vida em ordem. A prisão não criou a fé deles, apenas revelou. A crise revela a ordem ou desordem que já existia diante de nós. Você pode, diante de uma crise, se mostrar a pior pessoa do mundo, ou, diante da crise, se mostrar alguém de fé, alguém de força, de coragem. Quem só vive de emoção, desaba na prisão. Quem tem altar, canta, louva na prisão. Quem tem vida em ordem, não depende do ambiente para permanecer firme. A cadeia, ela não desorganizou Paulo e Silas, porque eles já estavam prontos para experimentar tudo aquilo que viria a seguir. O verso seguinte, após a última leitura que fizemos, diz que à meia-noite, esses dois loucos começaram a cantar dentro de um presídio. E quem já foi num presídio sabe que, após o toque de recolher, um silêncio paira ali naquele ambiente, as luzes são apagadas. Só lá em El Salvador que as luzes nunca se apagam, na maior prisão daquele país, 24 horas aceso. Mas é um horário de silêncio, toque de recolher, e uma voz começou a cantarolar, a entoar louvores, porque a prisão não prendia o espírito deles. A prisão que você vive hoje, a crise que você vive hoje, não determina quem você é, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Maior é o nosso Deus que é fiel e que se demonstra para nós o tempo todo aquilo que está no mundo. Quando Golias ele vai para o meio do exército, ele não está desafiando Davi, ele não está desafiando o exército, mas ele está desafiando o próprio Deus. E sempre que o inferno se levanta, sempre que o inimigo se levanta contra o próprio Deus, ele está fadado ao fracasso, ao fim, à derrota. Então, Paulo e Silas, eles não chegam à prisão porque estavam fora da vontade de Deus, mas eles chegam lá porque justamente estavam no centro da vontade de Deus. A pergunta final é a seguinte, e eu termino com ela: sua vida está organizada para evitar problemas ou está organizada para obedecer a Deus? Porque às vezes obedecer a Deus vai te colocar numa situação difícil, mas quando eu obedeço ao Senhor, eu tenho certeza da vitória que eu tenho nele. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Se você crê, se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus.